no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Leremos até o versículo 11, os 11 primeiros versículos do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Poder sentar, irmãos. Nós teremos ainda uma palavra de oração, uma breve palavra de oração. Peço ao nosso irmão presbítero Antônio Bonato que nos guie nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que já recebemos hoje de Ti, te agradecemos por este momento de culto, agradecemos pela Tua palavra e pedimos que abençoe o pregador, que ele possa transmitir para nós a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é examinando os nossos corações. E eu vou me reportar um incidente logo no início da igreja, na dispensação do Espírito. O caso de Ananias e Safira. É o texto que acabamos de ler, registrado em Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Meus irmãos, a igreja é o que há de mais importante na terra. A igreja é comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo. E ela é composta de famílias. A nossa confissão de fé capturou bem esse sentido, diz que quando a igreja é composta dos pais e seus filhos. Não é um movimento de jovem, um movimento particular, mas é um organismo vivo sob a égide do Espírito Santo. Na verdade, quando somos salvos individualmente, mas somos inseridos no corpo que é a igreja do Senhor. Mas a igreja também, ela tem uma manifestação externa. Embora seja um organismo, ela se torna uma organização. No organismo estão somente aqueles que são verdadeiramente crentes. Mas na igreja visível, ali estão todas as pessoas, crentes e não crentes. E no início, a igreja era uma comunidade maravilhosa. Mas havia também pessoas cujos corações não eram retos diante de Deus. Eles estavam ali simplesmente. E nós vemos aqui no início que essa igreja, no início, não tinha os membros que estavam chegando condições muitas vezes financeiras. Muitos passavam fome, porque o único recurso que eles tinham era a força da saúde para trabalhar. E quando ficavam sem trabalho, ficavam doentes,
nós não tínhamos aquelas coisas que às vezes nós reclamamos, mas que são presentes na nossa nação, que é o atendimento do SUS, a pensão para as viúvas, a pensão por morte, ou mesmo o que nós chamamos de Bolsa Família e outros benefícios, sem falar do amparo, que cada um de nós, de uma maneira ou outra, passamos alguma coisa ao nosso semelhante em tempos de dificuldade. Então, os apóstolos, entendendo a prioridade da igreja, que era a oração e a palavra, entenderam também que precisavam atender aquelas pessoas que ali se congregavam e estavam em condições difíceis. Eles não iam suportar estarem juntos e verem um irmão sofrendo, padecendo fome ou necessidade. É por isso que nós vemos aí o início, a designação de homens que iam cuidar desse mistério, e os apóstolos disseram, nós vamos cuidar da oração, nós vamos cuidar da palavra, mas há que ter também esse atendimento social. Então, naqueles dias, as pessoas encontraram, como não tinham o mínimo de seguridade social, uma maneira de suprir essa situação naquele contexto. Muitas pessoas piedosas, como no caso Barnabé, que era um elemento especial na vida da igreja, venderam seus imóveis. Tinha que ser terras ou casas. Então Barnabé, ele vendeu uma propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. Colocou aos pés dos apóstolos que ainda não tinham os presbíteros. Os presbíteros vão surgindo posteriormente, para que administrasse à medida que cada um tivesse necessidade, na medida que cada um precisasse. Então, era uma situação que eu creio que tinha a bênção de Deus, orientação de Deus para a solução daquele problema social no âmbito da igreja local. A igreja enfrentava dois tipos de perigos: o perigo da perseguição e o perigo interno. Não sei dizer qual deles é o mais terrível. O fato é que, um pouco antes, aqui a igreja estava em oração, e eles, sentindo a pressão dos inimigos, dos opositores, eles levantaram a voz unânime, depois que Pedro e João haviam sido soltos da prisão, e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. E eles foram orando a uma só voz e o lugar onde eles estavam tremeu. E havia manifestações importantes do Espírito Santo. Naquela ocasião, o Espírito que foi derramado em abundância. Então tremeu aquele lugar. E eles experimentaram tribulação e venceram. Muitos foram mártires, mas havia não só esse perigo externo, havia o perigo interno de pessoas cujos corações não eram retos diante de Deus e que poderiam trazer enorme prejuízo ao avanço e ao progresso da comunidade. Nós estamos falando aqui de um casal, Ananias e Safira. Na verdade, quando um casal se une para o bem, é uma coisa maravilhosa. Quando tem o mesmo coração, a mesma disposição, a mesma espontaneidade. Mas quando um casal se une para o mal, é algo terrível, desastroso. Nós podemos pensar lá no Éden, como aquele casal também teve uma queda, e trouxe tremendas consequências a Adão e Eva. Eu vou concluir falando sobre esse exame do nosso coração, mas eu preciso explorar um pouco dessa história, que para mim é uma história impressionante no início dessa dispensação. O pecado de Ananias e Safira. Que consistiu esse pecado? Primeiro, na ambição de serem considerados verdadeiros, eminentes, importantes da comunidade, quando na realidade eles não tinham nenhuma importância. Então, o que ele fez? Ele vendeu a propriedade e ele chegou e colocou a parte que dava-se a impressão que era o todo, mas era uma entrega parcial, aos pés dos apóstolos.
Então já ia começar uma mentira no seio da comunidade. Uma outra coisa, eles cobiçaram as riquezas. Por quê? Quando eles vendiam a propriedade, e no início ele estava pensando assim, mas quando ele fez um voto, né, juntamente com outros, mas quando ele pegou aquela quantidade na mão, ele falou, nossa, isso é muito dinheiro. Ele cometeu o pecado de avareza, que na Bíblia é chamado pecado de idolatria. Esse pecado de avareza, que tem permeado muitas pessoas, inclusive agora, né, nessas constantes oscilações do mercado, da bolsa, e as preocupações que as pessoas têm e devem aplicar seus dinheiros mesmo, mas é preciso realmente não desviar o coração de Deus. Eles pensaram assim, é muito dinheiro. Então eles combinaram lá entre si para dissimularem. E mostrou que eles tinham no coração o pecado da avareza. E a Bíblia diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e não podem servir o dinheiro ao mesmo tempo. Não podeis servir a dois senhores. Vai agradar a um e desagradar a outro. E nós sabemos que o dinheiro tem tomado as preocupações do coração de todos, né? De muita gente nesse tempo. E pensaram que poderiam enganar os apóstolos, entregando aquele valor que era apenas parte. Então foi esse o procedimento daquele casal. Agora nós vamos ver um indiciamento, né? Um enquadramento dessa falta. Primeiro, quando ele levou o dinheiro, ele esperava ser elogiado. Barnabé era extraordinário, mas a gente conhece o coração de Barnabé. Ele foi um instrumento para trazer Saulo quando ninguém acreditava em Saulo. Barnabé é aquele homem de Deus, o coração que deu uma nova chance a Marcos, né, na viagem missionária de Paulo, numa segunda viagem. Então, Ananias foi esperando, falou, agora eu vou receber elogio, porque eu estou levando essa quantia, e todo mundo está pensando que eu estou levando o preço da propriedade, exatamente o preço pela qual eu vendi. Eu estou participando, ninguém sabe realmente quanto eu estou dando, e ninguém vai saber, ninguém vai poder nos contestar, porque isso nós combinamos lá em casa, eu e a minha mulher, e combinamos de dizer a mesma coisa perante a igreja. Não vai haver realmente ninguém que vai suspeitar. E é por isso que as nossas conversas lá em casa, a conversa dos casais, Deus conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos corações, está tudo exposto diante de Deus. Então ele esperava ser elogiado quando ele levou. E nós temos que levar. O gasofilácio não vem a nós, é nós que vamos ao gasofilácio. E quando nós levamos, e era dessa forma, se levava, eu não tenho coragem, eu até abaixo a cabeça quando as pessoas vão entregar as suas ofertas, nesse ato que faz parte da liturgia do culto público, mas Jesus falou, eu vou olhar. Ele tem direito de olhar. E ele ficou olhando. E ele ficou vendo como as pessoas iam lá para entregar. E isso é uma diferença fundamental, a maneira como nós procedemos. E nós vamos falar hoje, e queremos concluir com esse exame do nosso coração, não só em matéria de financeira, de dar, mas em todos os outros aspectos da nossa vida. Então ele chegou lá com seu dinheiro e ele esperava ser elogiado. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, assim como no dia de Pentecostes, disse a ele, por que encheu Satanás o teu coração? Além da avareza que já existe no ser humano, que é o pecado da idolatria, Satanás também, ele tem a sua maneira de agir e procurar os pontos fracos. Daquele casal era, na verdade, a avareza, e não só a avareza, a necessidade de se mostrar perante a comunidade. Porque eles falaram, não, nós estamos participando igualmente, igual aqueles que venderam as terras e venderam as propriedades, nós estamos participando no mesmo nível. Então, Pedro falou, por que encheu Satanás o teu coração? Esse é um pecado. Muito mais grave que isso, assim, porque você mentiu ao Espírito Santo. E Pedro agora vai enquadrá-lo de uma forma dizendo o seguinte, se você tivesse guardado a propriedade, se você não tivesse vendido, você não era obrigado a vender. Nós não somos obrigados a entregar nada. Se a pessoa não der nada para a igreja, e tem pessoas que têm coragem de não dar nada, e às vezes até emitir opiniões,
ninguém será excluído da igreja. A igreja não vive para arrecadar, ela arrecada para pregar. Então, ele disse, se você não tivesse vendido essa propriedade, não seria tua? Você não precisava ter dado. Bom, vamos pensar que você vendeu. E se você vendeu, também o dinheiro estaria em teu poder, você não precisaria ter entregue. O problema é o seguinte, é que ele fez um voto e não deveria voltar atrás. Ele estava inicialmente intencionado de ser daquela forma, de entregar o produto da venda, do imóvel, seja uma casa, seja uma terra, e ele retrocedeu porque o pecado da avareza estava em seu coração. E a necessidade de fazer presença diante da igreja também estava ali, porque ele falou, se eu der menos, eu vou ser uma pessoa diminuída. Ninguém é diminuído porque dá mais ou dá menos. Deus ama quem dá com alegria, e cada um contribui segundo o propósito do seu coração. E nesse caso específico era uma oferta especial para ajudar de modo especial aquelas pessoas necessitadas. Muito bem. Estava em teu poder vender, não vender, dar ou não dar, mas quando nós entregamos, e se prometemos, devemos entregar tudo assim como nós não podemos dividir. Satanás aceita metade das coisas, Deus não aceita. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu lembro o caso daquelas duas prostitutas que conceberam na mesma época e à noite uma acabou se virando sobre o filho, esmagou, matou uma criança. O que ela fez? Ela foi lá e pegou a outra criança da outra e pôs a morta junto no lugar dessa que tirou. E daí Salomão, para julgar esse caso, ele falou, eu vou descobrir realmente quem é a mãe, porque uma falava que era a mãe da Viva, ninguém queria assumir a criança morta. Falei, então nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa criança ao meio. Daí a que era mãe de verdade, aguçou aquele instinto materno e falou, não, fica para você, assim ela fica viva. Aquela que não era mãe, estava apenas disputando, ela dizia assim, não, se não é para você, nem para mim. Permitia que cortasse aquela criança ao meio. Satanás aceita metade, Deus não aceita metade. Então, era necessário que ele cumprisse aquele voto e aquilo que ele se propusera. Mas ele resolveu caminhar o caminho da mentira. E a mentira é realmente algo grave. E se a igreja permitisse a mentira naquele momento, o seu desenvolvimento seria muito difícil. Então, Deus interveio. E Deus exerceu juízo de uma forma tremenda daquela oportunidade. Não só aquele chão tremeu quando eles estavam sendo perseguidos, mas também Deus exerceu um juízo terrível, quando dentro da comunidade havia um perigo iminente da igreja ter em seu meio pessoas que não eram retas de coração e que trilhariam um caminho da mentira. Muito bem, a morte de Ananias, como ocorreu? Imediatamente. Diz que ele ficou mudo, caiu ali, expirou, não teve oportunidade de fazer uma palavra em sua defesa. Não foi bem, foi uma falta, não foi bem assim, foi uma meia mentira, ou tentar dar uma explicação, não existe isso. Ele caiu morto sem tempo, e esse castigo teve um propósito na vida da igreja. Primeiro, de preservar a honra do Espírito Santo, que ninguém realmente pode enganar o Espírito de Deus. Não pode enganar nem os apóstolos, porque eles estavam cheios do Espírito, e muito menos o Espírito. Segunda coisa, teve o propósito de intimidar outras pessoas presunçosas e aqueles novatos que iam entrar para a igreja. Mais tarde, Simão o mágico, daí veio o nome Simonia, que é usar dinheiro, é obter favores, com poderes religiosos, era a sua pretensão, e mesmo Elimas, o encantador, não foram punidos. Ananias e Safira foram punidos para servir de exemplo naquela dispensação. Meus irmãos, aí é o perigo quando nós atentamos contra o Espírito de Deus de uma forma ou outra. E ele foi sepultado imediatamente. Havia uns moços lá da igreja, não eram diáconos ainda, e talvez cobriram o corpo e levaram para sepultá-lo naquele instante. Sepultaram com decência. Eu creio que mesmo o corpo, sempre, depois de morto, tem que ser tratado com todo respeito e com toda decência.
Mas houve ali, ele morreu em pecado, Ananias. Pecado contra querer mentir, mentir ao Espírito Santo. E a gente fica, será que ele foi salvo ou não foi salvo? Mas eu tenho comigo há muito tempo isso, que não me interessa, porque a Bíblia diz, nós não fomos constituídos juízes, de julgar se uma pessoa foi salva ou não foi salva. Nós temos que pregar o Evangelho e que a salvação está em Cristo. Porque há um caso também que o apóstolo Paulo falou que o corpo seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Porque na igreja de Corinto havia um homem tão depravado que o apóstolo falou, olha, vamos entregar isso para que seja destruída a carne, que ele morra, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E diz, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. As donas de casa sabem disso. Que quando começa um exemplo ruim, isso contamina toda a comunidade. Às vezes a gente quer que as pessoas venham, mas nós temos que orar para que Deus traga aqueles que realmente precisam e são do corpo de Deus. Porque na igreja visível estão ali os bons e os ruins. Na igreja, organismo, essa igreja sim é composta dos filhos de Deus. Muito bem, não nos cabe conjecturar isso, mas ele morreu numa condição terrível. Agora, indiciamento de Safira, sua mulher. Eu não tenho visto pessoas que colocam muito o nome de Safira, né? Mas não tem nada a ver, né? A sua culpa na participação do pecado foi comprovada quando Pedro fez a pergunta para ela, vocês venderam por tanto essa propriedade? Eu creio que ele disse, vendemos sim por isso. Nem um centavo a mais ele deve ter dito. Foi exatamente isso. Né? Foi tudo que recebesses pela venda das terras? Não recebesse nada mais? E ela podia contar a mesma história. Ela e Ananias treinaram lá em casa. É o casal ali juntinho, né? Tem casais que vêm juntos e são uma bênção, e tem casais que caem juntos. Já vi muitos casais que um caiu e caiu junto, principalmente por causa da avareza. Né? E era a mesma coisa, não tinha como contestá-los, não tinha como dizer que vocês estão mentindo. Mas Pedro disse a ela, por que vocês acordaram, tentaram o Espírito de Deus? Está aí na porta os pés, estavam já chegaram, daqueles que levaram o seu marido, e a tua sentença é essa, você vai ser sepultada também em seguida. E naquele mesmo dia saíram dois enterros, dois cadáveres daquela comunidade. Meus irmãos, já vi coisa triste, nós nunca devemos ter problema, nunca, em lugar nenhum, e mesmo na igreja. Uma vez eu ouvi alguém dizer a respeito de uma igreja que não caminhava. Falou, essa igreja não irá para frente, enquanto não saírem alguns caixões dessa igreja. Porque o mal não é abstrato. O mal está realmente alojado no coração do homem, e nós temos que sondar os nossos corações, para que nós não possamos ser empecilhos na obra de Deus. E foi dessa forma que aconteceu. Né? Não houve... foram juntos. E essa impressão que causou ao povo de Deus foi essa, um grande temor sobre todos os que ouviram. Imagine o que aconteceu naquela igreja. Quando a cidade começou a ouvir, olha, lá morreram 2 pessoas, por causa desse motivo. Houve grande temor. E Deus então exerceu um julgamento. Ficaram atemorizados. E talvez perguntaram, quem é que pode estar em pé diante desse Deus? Nós perdemos a noção de quem é Deus. Deus é misericordioso, mas Ele é, na verdade, também um Deus santo. E o caso de Ananias era esse, dinheiro e também a necessidade de ter uma boa aparência diante da comunidade. Nós participamos apenas para enganar os apóstolos, enganar a igreja, nós mantemos nosso conceito, mas nós não queremos lançar mão dessa quantia e queremos ter o mesmo que teve Barnabé, por exemplo, que era um homem bom, de um coração grandioso. Né? Então, diante disso, eu vou até para a conclusão já, lembrando-se, vocês não mentiram ao homem, mas mentiram ao Espírito Santo de Deus. Na verdade, nós temos um salmo maravilhoso, que é o Salmo 139, que expressa a onipresença, a onisciência de Deus. Para onde fugirei do teu Espírito? Em quaisquer lugares que nós estejamos, Ele está ali.
nas mais densas trevas, né? No fundo do abismo, nas alturas, em todo lugar. E Ele nos conhece intimamente, a palavra nem nos chegou à nossa boca. Ele conhece o nosso andar e o nosso assentar. E conhece aquilo que nós conversamos lá em casa. E às vezes o casal em casa tem mais liberdade para conversar, mas deve pensar, isso está de acordo com a palavra de Deus? Ou isso é alguma coisa do nosso coração? Porque o que aconteceu com eles estava no coração. Foi por que encheu Satanás o teu coração? Satanás, ele trabalha nos corações até hoje de diferentes maneiras. E das diferentes fraquezas. Nesse caso, é o caso típico de avareza e necessidade de ostentação. Mas o Espírito conhece o nosso sentar, o levantar, antes que a palavra nos chegue às nossas bocas. E esse salmo termina se dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Hoje existem exames sofisticados para o coração, eu mesmo fiz alguns deles, né? Exames de imagem, com contrastes, exames assim muito delicados, né? Que fazem um exame quase que exaustivo desse órgão. Mas ninguém pode examinar o coração como o Espírito Santo, como Deus examina os nossos corações. Então, nós podemos ter uma aparência dentro da comunidade, em outros lugares, mas é Deus que nos conhece no íntimo. Então, eu gostaria que nesse exame nós lembrássemos alguma coisa. Por que ofertar? Por que nós ofertamos? Qual é a finalidade da nossa oferta? Mas muito mais do que isso, porque eu digo que não é apenas a questão da avareza, são outros tipos de pecados. Sobre a oferta, existem muitas coisas que a Bíblia diz. Antes de você entregar, deixa lá a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, depois você vem e faz a tua oferta. Existe aí uma prioridade. Também quando você fizer alguma coisa, não faça com ostentação, esse é um princípio, né? Não tocar trombeta. Mas, acima de tudo, por que você veio? Eles fizeram questão de comparecer. Comparecer na igreja, às vezes nós pensamos que fazemos um favor, eu vou lá porque se eu não for, alguém vai me cobrar, alguém vai notificar. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Como se fosse um favor para Deus. Na verdade, é uma bênção para nós e um dever e um privilégio. Por isso deveríamos ser mais disciplinados e, ao mesmo tempo, mais espontâneos em comparecermos, não só para entregar a nossa oferta, mas para adorarmos a Deus verdadeiramente, sem mentiras e sem ostentação. Foi porque vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Já falei aos irmãos que eu estou quase agora terminando meu ministério, muito pouquinho, com a graça de Deus, né? Mas uma das coisas que sempre me cansou foram as desculpas. Não posso, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Isso não é importante para o pastor, para quem quer que seja. Isso é a nossa atitude para com Deus. Então, por que você quer ofertar? Ananias, se você tivesse deixado o campo lá, era seu, ninguém ia requerer isso, ninguém ia te obrigar, não há obrigatoriedade. Se você vendeu, o dinheiro era seu, você não precisava dar. Mas você não precisava armar esse teatro, porque Deus detesta, na verdade, a hipocrisia nas nossas vidas. Você não precisa, diante dos homens, ter motivos de ostentação. Você não mentiu ao homem, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. E ele não teve oportunidade nem de fazer defesa, porque se tivesse para de falar, ele haveria uma desculpa. Porque se a pessoa não tem uma desculpa, Satanás coloca uma desculpa na sua boca. Ele vai colocar. Meus irmãos, eu gostaria de contar muitas coisas, não posso contar agora, que esse é um problema no meio evangélico, né? A necessidade de aparecer, é do ser humano e principalmente no meio evangélico, os holofotes e essas coisas todas. Eu tive o privilégio, a bênção, jamais esperava isso, de conhecer a Biblioteca Billy Graham, lá na Carolina do Norte, né? Aliás, encontrei uma menina que foi membro da nossa igreja aqui, né?
E foi uma oportunidade muito feliz. Fomos lá com a minha esposa, minha família. E eu procurei saber muitas coisas a respeito de Billy Graham. Ele era uma pessoa forte, vindo a pessoas de... o pai tinha uma propriedade rural, né, um sítio. Vi a casa lá onde foi transportado lugar, exatamente, algumas coisas que eram da mobília dele. Vi o vestido de noiva, né, que a Ruth Graham fez. Ela mesma fez o vestido de noiva, simples. Vi lá o anel que ele comprou para ela, no primeiro sermão que ele fez numa igreja lá, ainda nem tinha sido encaminhado, que deram $197 para ele, e ele comprou, ali estava o anel. Todas as coisas assim muito delicadas, muito importantes, de valor sentimental, histórico. E eu procurei saber muitas coisas a respeito desse homem, Billy Graham, que mexeu muito com a minha vida, porque ele queria servir a Deus verdadeiramente, e ele formou então uma cruzada evangelística. E nessa cruzada evangelística, ele enfrentou muitas dificuldades, mas também, quando Deus resolveu abençoar, foi uma coisa impressionante. É uma ação do Espírito de Deus. Ele esteve aqui no Brasil, no Maracanã, fez uma mensagem extraordinária. E Billy Graham, então, falou, eu quero fazer um movimento de evangelização, eu peço a Deus, que dê certo, para a glória de Deus. E chamou a sua equipe, falou, nós vamos examinar o que deu de errado nesses grandes movimentos, que foram de vento em popa, mas de repente caíram. Tem pessoas que impressionam, há igrejas que pregam o falso evangelho, promete aquilo que Deus não está prometendo, né? E muitas coisas mais, mas depois apaga. Ele falou, eu quero fazer um movimento duradouro. E tanto é que o movimento até hoje, mesmo sem o Billy Graham, é um lugar de evangelização, de oração. E ele falou, eu quero ver o seguinte, eu quero que dê certo e quero ver por que deram errado os outros movimentos. E eu me lembro de várias coisas que ele anotou, e duas coisas me chamaram a atenção. Ele foi pregar na cidade da Geórgia, num templo, e lá, ele pregando, alguém estava, depois que tinha terminado o trabalho, alguém estava com uma quantia muito grande de dinheiro, que na verdade não era grande. Aquilo lá tinha um propósito, tinha uma finalidade. E o jornal Atlanta Constitution tirou uma foto dele sorrindo, para dizer que ele estava sorrindo por causa daquela quantidade de dinheiro. E Billy Graham fez uma coisa que me deixou perplexo. Então ele pensou em todos os motivos para dar certo. Eu quero ganhar como um pastor local, não quero ganhar como um líder de expressão. Porque mesmo os nossos melhores pregadores, meus irmãos, não se iludam, porque eu vou falar agora para não se escandalizar depois, estão ricos, estão riquíssimos. Billy Graham disse, eu quero ganhar como ganha um pastor de uma igreja local. E outra coisa, nenhum membro da equipe vai ser visto sozinho com uma mulher. Nós não podemos ficar sozinhos com uma mulher. Sempre terá que ter alguém junto conosco, ou a nossa mulher, ou alguém junto conosco. E Deus abençoou Billy Graham de uma maneira maravilhosa, impressionante. Ele pregou ainda quando havia cortina de ferro, na Rússia, na Polônia, na África. Ele lutou pelos direitos civis, ele se uniu, nós vi fotos dele junto com Martin Luther King. Então, eu creio que daqui para frente vai se falar, mas foi o único evangelista velado na Casa Branca, que teve contato com quase todos os presidentes, inclusive com o conselheiro da Rainha Elizabeth da Inglaterra. E então eu pude ver muitas particularidades da vida dele que não apareciam no púlpito, mas que foi realmente porque o Espírito Santo agiu. Porque não se deixou levar pelo dinheiro. Que aquela quantidade de dinheiro não era tanto quanto as pessoas estavam imaginando. Que aquilo tinha um propósito maior, que era realmente, e como foi, e como tem sido naquele trabalho. Então, nós temos que pensar isso. Quando vamos examinar o coração, lembrar duas coisas. Por que nós vamos ofertar? E mesmo por que nós vamos à comunidade? Para mostrar uma roupa, para mostrar a nossa posição, para mostrar aquilo que nós não somos. Nós temos que chegar aqui humildes, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a bênção de Deus. Segunda coisa, lembrar a severidade do pecado. Todos nós pecamos. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós temos vergonha. Se não quebramos de fato, quebramos no nosso coração. E se nós quisermos ver a gravidade do pecado,
nós temos que ir ao Calvário. Ali nós vemos o que o pecado foi capaz de fazer com a pessoa mais santa, perfeita. Como o próprio Pedro diz, vocês mataram o autor da vida, vocês não sabem o que estão fazendo. Então, todos são culpados. E o pecado não é uma coisa assim. Quando nós vamos para a Santa Ceia, que muitos têm um misticismo, né? A Santa Ceia, nós participamos da ceia porque já temos um compromisso para renovar os nossos votos, mas ali nós vemos o amor de Deus, mas nós vemos também o que o pecado fez. Ali nós vemos os emblemas do sangue e do corpo de Jesus. Não é pouca coisa participar da Santa Ceia. Aliás, participei numa igreja grande lá da Santa Ceia, eu queria ver como é que era, né? Achei muito interessante, e é um trabalho imenso, muita gente, e tem uma capela que é umas 800 pessoas. Eu fui da menor, né? Porque eu sempre gostei de um trabalho assim menor. E fiquei impressionado que eles celebravam a ceia todos os domingos. E às vezes eu vejo que uma vez por mês a pessoa vem e Paulo diz, olha, vocês examinem quando participam, se preparem. E naquela igreja todos os domingos. E eu achei que era uma grande oportunidade, porque é uma forma que apela para a nossa visão, né? O vermelho, o corpo. E a Bíblia não tem nada de sal grosso, de outras coisas, de óleo, mas isso foi deixado por Cristo. As águas batismais e o pão e o vinho, que são emblemas do corpo e do sangue de Cristo. Ali nós vemos o que o pecado é capaz de fazer. O pecado é coisa grave. Ananias podia falar, não, mas foi só uma mentirinha. A pessoa fala, mas não pode, mas todo mundo faz, a sociedade faz, isso é muito comum, todo mundo está fazendo. Né? Meus irmãos, o pecado é grave. Deus quis mostrar naquele instante que a igreja precisava começar bem. Então, houve uma disciplina daquele tempo. Hoje nós não temos o fiel exercício da disciplina, mas devemos pensar que horrível coisa é cair realmente na mão de um Deus irado. E, acima de tudo, lembrar como o inimigo trabalha. Não tinha maneira melhor. O inimigo, ele pensa que ele é muito astuto. Ele combinou, o casal vai conversar lá em casa, aquela conversinha, né? Avarento, e querem aparecer, querem participar de uma certa forma. Nós vamos fazer assim, você vai, a hora que nós vamos separados. Você vai primeiro, depois vou eu. Chega lá, olha, aqui está o preço. Quando se perguntar para mim que foi por isso, não, foi por isso mesmo. Não, combinaram a mesma coisa para falar. Mas aí que foi também a gravidade. Né? Essa é a maneira que Satanás diz. Isso não é grave, não. Isso não tem problema nenhum. Isso não foi isso que Satanás disse lá quando falou, olha, certamente vocês não vão morrer, não. Deus não quer. Ele sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos vão se abrir, vocês serão como ele. Não vai acontecer, isso não é nada. Meus irmãos, o pecado é grave, sim. E quando o Espírito realmente age, existe essa consciência, existe o nosso arrependimento, a nossa confissão. E eu não quero falar em termos professorais, dizer, olha, meus irmãos, os vossos pecados, de todos nós. Nós precisamos sondar os nossos corações. É por isso que o salmista, ele orava, sonda, meu Deus, vê se há em mim um caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, porque só ele é que pode sondar. Porque o ser humano tem aquela tendência incrível de aparentar alguma coisa e dizer que não é daquela forma. Mas uma maneira de nos curarmos é assumirmos os nossos pecados, é confessá-los, é abandoná-los, é deixá-los. E Satanás, ele age assim certinho. Às vezes pega o casal lá em casa e fala, não, vamos ficar mais light agora, não vamos fazer isso, vamos mudar a nossa maneira. A igreja tem muitos problemas. Meus irmãos, igreja é difícil. Mas a igreja, nós nunca podemos falar mal da igreja. Jesus olha para a igreja como perfeita. E a igreja somos nós, somos todos nós. Nós jamais podemos falar mal da nossa igreja. Nós temos que amar a nossa igreja, temos que ajudá-la, e temos que viver uma vida reta e sondar o nosso próprio coração. Lembrando desses itens aqui que nós colocamos, né, desses 3, por que nós estamos na igreja? Por que nós comparecemos ao culto? Qual o motivo? Para adorarmos a Deus, né, para servi-lo em comunhão com outros irmãos.
Lembrar da severidade do pecado. Deus não tolera o pecado. Tanto é que ele castigou na vida do seu próprio filho. E, acima de tudo, lembrar como Satanás trabalha. Porque aquilo que Satanás faz às escondidas, isso vem à clara porque ninguém pode enganar o Espírito Santo de Deus. E por isso, o que nós chamamos hoje de uma mensagem sem obedecer às técnicas de uma mensagem, é examinar a vida de Ananias e Safira e lembrar que nós precisamos examinar os nossos corações a cada momento. Porque Satanás, ele é ardiloso. E o pecado, Deus age com severidade em relação ao pecado. E segundo, saber as nossas intenções. Queremos agradar a homens ou queremos agradar a Deus? Porque se agradamos a homens, nós não agradamos a Deus. Que Deus nos sonde e nos guie pelo caminho eterno.